Quando se pensa em sujeitos processuais, a primeira figura que vem em mente é a do juiz, que sempre foi visto como uma figura de grande autoridade e respeito. Em muitas sociedades, o juiz não era visto apenas como um aplicador da lei, mas também como um símbolo de justiça e sabedoria. Em se tratando dos seus princípios, o mais famoso é o do juiz natural, que tem como objetivo garantir que todos tenham o direito de ser julgados por um juiz previamente designado pelas normas legais, assegurando que o julgamento seja justo e imparcial. Esse princípio está expresso na Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E no mesmo artigo, inciso 37, diz: não haverá juízos nem tribunais de exceção. Algo atual relacionado com o tema é a Lei 13.964 de dezembro de 2019, conhecido popularmente como pacote anticrime. O pacote anticrime, que gerou bastante polêmica, teve alguns dispositivos vetados e outros suspensos, e inovou em diversos tipos de leis, trazendo inovações ao ordenamento jurídico. Porém, relacionando com o nosso tema, tratando sobre magistrado e sobre as leis processuais penais, o pacote anticrime trouxe a figura do juiz de garantias ao sistema jurídico brasileiro. E essa figura visa separar as funções de investigação e julgamento dentro do processo penal, garantindo maior imparcialidade e proteção dos direitos fundamentais dos réus. No caso, segundo o artigo 3b da nossa legislação penal, com a advinda do pacote anticrime, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Ainda nessa temática, com a advinda do pacote anticrime, o artigo 3A diz: o processo penal terá natureza acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. A partir desse artigo, é possível inferir a consagração do sistema acusatório, que era tido antes pela doutrina apenas como o sistema acusatório de uma forma implícita pela nossa Constituição. A doutrina, boa parte, uma doutrina relevante sobre esse artigo, diz que com a consagração do sistema acusatório, o juiz não poderia mais decretar de ofício a produção de provas. Por exemplo, no artigo 156 do nosso Código de Processo Penal, inciso 1º, diz que é facultado o juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. No inciso 2º do mesmo artigo, diz que o juiz pode determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida. Mas, no caso, parte da doutrina acredita que com a advinda do pacote anticrime, que encontra-se suspenso, na revogação tácita de certos artigos, porque não caberia o juiz, nessa estrutura acusatória, ser um sujeito ativo dentro do processo. Ele deve ser alguém desinteressado. Por exemplo, o artigo do 156, inciso 2º, que diz que o juiz pode realizar diligências para dirimir dúvida, iria de encontro com o princípio indúbio pro réu, que no caso a dúvida deve favorecer o réu. No caso aí, o artigo 156, inciso 2º, iria de encontro a esse sistema acusatório que veio com a advinda do pacote anticrime. Já indo para a parte propriamente dita dos sujeitos processuais dentro do nosso Código de Processo Penal, temos no título 8, capítulo 1, iniciando com o juiz, que no artigo 251 tem o seguinte texto: ao juiz incumbirá promover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Aí a ideia do juiz como presidindo aí a ação penal. Essa ação penal que é uma relação jurídica animada pelo contraditório. No caso, no artigo 252 e 254 do mesmo capítulo, retratando-se sobre o juiz, existem causas de impedimento e suspeição. O artigo 252 falam causas taxativas de impedimento.
No caso, o impedimento refere-se a circunstâncias absolutas, onde, caso cometido alguns dos incisos do artigo 252, o juiz seria automaticamente parcial. Ele não poderia julgar a causa, sendo as suas decisões consideradas inexistentes e insanáveis. No caso, quando é retratado o artigo 254 e seus incisos, no caso das hipóteses de suspeição, retrata-se agora circunstâncias subjetivas que acarretariam não a inexistência, mas sim a nulidade. E aí a doutrina não é pacífica acerca do tema. Parte da doutrina acredita que vai gerar uma nulidade absoluta dos atos produzidos por juiz suspeito, e parte da doutrina entende que a nulidade seria relativa. Com relação ainda sobre o pacote anticrime e o artigo 252, que traz causas impeditivas, apesar da doutrina ainda entender que o rol do artigo 252 é taxativo, com a advinda do pacote anticrime trouxe mais duas hipóteses onde o juiz seria impedido de julgar a causa. Por exemplo, o artigo 3D, que diz que o magistrado que tiver atuado como juiz das garantias não pode atuar como juiz da instrução criminal. Uma causa aí impeditiva. E também diz que, já relacionado aí ao nosso artigo 157, parágrafo 5º, que diz que o juiz que conheceu o conteúdo de uma prova declarada inadmissível não pode proferir a sentença ou acórdão. No caso aí já relacionado com o artigo também 157, relacionando aí o desentranhamento das provas ilícitas não admissíveis dentro do processo. Com relação a outros princípios, há de se destacar a independência do judiciário. Conforme o artigo 2º da Constituição, os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Esta separação garante que os juízes possam exercer suas funções sem interferências externas, preservando a integridade de suas decisões e a confiança pública no sistema judicial. Outro princípio importante é a inamovibilidade. Os juízes não podem ser removidos salvo por motivo de interesse público, decidido pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, relacionando com o artigo 95, inciso 2º. A irredutibilidade de salários, conforme o artigo 95, inciso 3º, os subsídios dos juízes não podem ser reduzidos. Essa garantia financeira é crucial para que os magistrados mantenham sua independência, sem a necessidade de buscar outros meios de subsistência que possam comprometer sua imparcialidade. Os auxiliares de justiça. Bom, o que podemos falar sobre os auxiliares de justiça? Nós temos que entender que, primeiramente, os auxiliares de justiça também estão sujeitos à suspeição e o impedimento. Ou seja, suspeição e impedimento não é algo exclusivo do juiz. Os auxiliares de justiça também se submetem a isso. Ou seja, eles não podem ter nenhum vínculo afetivo com alguma das partes. Assim como já foi abordado nessa videoaula quando estávamos tratando sobre juiz. Eles são divididos em dois, que são os permanentes e os eventuais. Os auxiliares permanentes, que é o escrivão e o oficial de justiça, são aqueles que podemos dizer que estão mais atuantes no processo. Sempre estão atuantes no processo. Já os auxiliares eventuais, como o próprio nome já diz, eventuais, que se dá a entender de necessidade, ou seja, eles só atuam quando há uma certa necessidade. Agora abordando sobre o oficial de justiça. Bom, quem é o oficial de justiça e o que o oficial de justiça faz? Nós podemos classificá-lo como quem faz o trabalho sujo do processo. Ou seja, ele faz o que ninguém gostaria de fazer. E é como dizem, se tem um oficial de justiça batendo na sua porta, pode se preparar que vem merda. Perdoe-me a informalidade. Mas enfim, é ele quem faz e é responsável pelas intimações, pelas prisões, pelas entregas de mandados e pelas buscas e apreensões. E ele sempre deve agir conforme mandado. E a citação deprecada, que são aquelas por carta precatória de um juízo para outro para um determinado ato processual, também é feita por ele. Ainda abordando sobre os auxiliares de justiça permanentes, nós temos o escrivão. Bom, quem é o escrivão? O escrivão, ele é o auxiliar do juízo de primeiro grau. Ele também é o titular de cartório ou ofício. E qual a função dele? É ele que escreve ou subscreve os autos, termos do processo, as atas e outros documentos de fé pública.
E quais são as outras atribuições do escrivão? Ele deve publicar a sentença do juiz. E existem alguns casos específicos onde ele pode fazer a citação e a intimação. Caso não haja órgão de publicidade dos atos judiciais na comarca, a intimação será feita diretamente pelo escrivão, que será realizada por mandato ou por via postal, com comprovante de recebimento, claro. E a intimação também poderá ser feita pelo escrivão mediante certidão nos autos. Agora nós vamos abordar sobre os escreventes. Quem são os escreventes? Nós podemos ter noção dos escreventes como os estagiários do escrivão, parando para pensar de um âmbito, de uma visão mais hierárquica. Obviamente que não são estagiários do escrivão, mas auxilia o escrivão, ou seja, não são escrivões, mas de certa maneira realizam as atividades que o escrivão pede e compete a eles escrever ou datilografar dentro do cartório todos os autos e termos. Atos e termos não são autos do processo, mas sim os atos e termos, subscrevendo-os ao titular do ofício. E ele também deve escrever no livro de notas as escrituras, subscrevendo-as os tabeliães. Temos também o contador de justiça. Bom, o que faz o contador de justiça? É ele quem oferece esclarecimentos sobre questões técnico-científicas essenciais para a resolução do processo. Ele também opina sobre as provas existentes, ou seja, as provas que já se constam nos autos. E ele também é solicitado a eles que se manifestem oralmente nas audiências em questão. Agora abordando sobre o perito criminal. Bom, quem é o perito criminal? O que o perito criminal faz? Quem está acostumado a assistir CSI ou séries dos Estados Unidos policiais, muitas dessas pessoas têm grande vontade em atuar como perito criminal. É o perito criminal, digamos assim, nessas séries e na vida real mesmo, quem investiga o corpo de delito, ou seja, ele faz o exame do corpo de delito. Falando em outras palavras, ele investiga a cena do crime. E depois dessa investigação, desse exame, ele atua através de um laudo pericial, onde nesse laudo pericial consta as horas que a vítima morreu, qual foi a causa da morte, dentre outras informações técnicas. Antigamente era necessário 2 peritos, mas hoje em dia só é necessário apenas um perito, sendo ele oficial. Em caso de munus, vamos conceituar primeiro o que é munus. Munus é uma obrigação imposta por lei em atendimento a um poder público que beneficia a coletividade e não pode ser recusada. Em caso de munus, o perito será obrigado a aceitar o encargo, assim como consta no artigo 277 do Código de Processo Penal. Ou seja, o perito é obrigado a aceitar o encargo. Ao recusar o encargo, o perito terá que cumprir alguns deveres, que são eles: comparecimento no dia e local designados para o exame e apresentar o laudo, e o perito que não apresentar justa causa pagará multa.